A diversidade étnica é patrimônio do povo brasileiro. Os povos indígenas que estão aqui fazem parte desse povo, né? E quando a gente pensa em patrimônio, a gente não pensa só para trás e para o momento atual, né? É papel nosso a gente pensar para o futuro. Eu tenho que, do conjunto das audiências públicas, essa talvez é o que mais dialoga com os próprios preceitos constitucionais do cuidado que a gente precisa ter com o patrimônio nacional. Quando eu falo patrimônio nacional, eu falo do ponto de vista do patrimônio arqueológico, patrimônio cultural, do patrimônio biológico, do patrimônio que talvez seja uma das grandes riquezas desse país, que é a da diversidade cultural, da diversidade étnica. E eu acho que ficou muito claro, inclusive, em quase todas as exposições aí, esse cuidado que nós precisamos ter na elaboração desse projeto de lei. A maioria das audiências aqui, às vezes, ela vem com a preocupação do ponto de vista dos empreendedores econômicos das diversas áreas, do que é que precisa, evidentemente trazendo também a preocupação com a questão ambiental, até porque não quer vincular o seu negócio, a sua atividade econômica com a destruição ou com a morte, né? A gente parte desse pressuposto, tá? Mas sempre vem como prioridade, que é a lógica do próprio capital, do lucro, né? De que falar, precisa tirar aquilo que atrapalha na frente para a gente poder produzir capital, né? Essa é a lógica do capital. A gente nem também precisa exigir que o capital tenha uma atitude diferente. É papel nosso cuidar para que o capital não deixe o capital fazer tudo aquilo que ele tem vontade de fazer. É esse o nosso papel e é esse o fruto da gente fazer essa legislação. Portanto, é papel nosso aqui, como legisladores, né? E eu acho que ficou patente aqui nas falas de todos, é de como é que a gente garanta esses preceitos que já está na Constituição de garantir esse patrimônio do povo brasileiro. A diversidade étnica é patrimônio do povo brasileiro. Os povos indígenas que estão aqui fazem parte desse povo, né? E nós queremos também que a cada vez mais ganhe espaço na sociedade o respeito às outras formas de vida. Que as outras formas de vida, as outras espécies, também têm direitos à vida. Isso está cada vez mais patente. É evidente que a gente vive uma conjuntura que não é bem isso, se a gente for pensar do ponto de vista das políticas que estão adotadas do ponto de vista do governo, tá? Então, se a gente olha aquelas comunidades indígenas, comunidade quilombola abaixo de Brumadinho, jamais dava para imaginar, se a gente fosse olhar friamente, e a partir só da vocação do empreendimento, que você achava que não ia destruir, de repente, aquelas comunidades lá para baixo. A capacidade, inclusive, de sobrevivência daquelas comunidades. Ou jamais você ia imaginar que, de repente, você ia ter um impacto no mar. Sei lá quantos quilômetros de distância, no caso de Mariana, né? Então, é papel nosso aqui tomar esse cuidado. Então, quando a gente olhar na legislação, e aí eu acho que está o grande desafio, que às vezes não está na nossa mão aqui, mas nós precisamos encontrar um mecanismo de ver como é que a gente pode fazer com que se fortaleça aqueles que têm por obrigação, e é papel nosso cobrar, inclusive, dessas instituições. Estou falando da FUNAI, estou falando do IFAM, estou falando do IBAMA, do ICMBio, enfim, da Palmares, tá? Eles têm a obrigação de cumprir com aquilo que está lá na Constituição. E nós temos que cobrar dessas instituições que cumpram o seu papel no processo de licenciamento. Eles têm que dizer não, se for necessário para dizer não. Mas a gente sabe da dificuldade que tem essas instituições, e aí talvez seja o grande desafio, que eu não sei se está no nosso alcance do ponto de vista do debate dessa legislação,
Mas nós precisamos criar um ambiente para fortalecer essas instituições e que esse processo aqui, independentemente daquilo que vai sair, e pode ter as divergências, nós vamos fazer o debate, mas nós precisamos criar um ambiente político de fortalecimento a essas instituições, porque se a gente conseguir isso, é um ganho extraordinário desse processo que a gente está fazendo aí, deputado Kim.